Sejam bem-vindos a mais uma reunião de domingo. Meu nome é Aline e eu vou estar fazendo a abertura da reunião pública de hoje, do dia 26/7 de 2026. Eu convido a todos, nós vamos estar lendo o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, com as mensagens de Neio Lúcio. Como sempre, eu gosto de trazer essas mensagens, na maioria das vezes narradas pelo espírito de Neio Lúcio, por Jesus. Jesus sempre explicava aos discípulos, do ponto de vista dele, do ponto de vista da verdade, as passagens. Então eu gostaria que quando eu estivesse lendo, que nós trouxéssemos isso para o nosso dia a dia, para o dia presente, fizéssemos uma pequena ponte. E essa lição de hoje, ela é de extrema importância para os dias atuais. O poder das trevas. Lição de número 39. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se com braveza, com coragem, em populosa cidade de pecadores com tamanho devotamento à fé e à caridade que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação, desprendimento. Depois de lhes armarem os mais perigosos laços, sem resultados, enviaram um representante dos gênios das trevas a fim de ouvi-los a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentassem sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos desapontá-lo de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador para um servo Para um servo dessa temperância, a perda de todos os bens materiais é liberação. Encontraria, sim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos, a enchê-lo de opróbio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhadas francas e objetou. Não vês que dessa forma se integraria facilmente com a família total da multidão? O embaixador desapontado assentou. Será talvez conveniente lhe flagelarmos o corpo, crivando-lhe-nos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de efervorar-se na consciência e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade, na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita, o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Contou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir redentor de muitos. Valer-se-ia de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Então nós vemos que as trevas, elas estão sempre travando contra a evolução desse espírito. E um emissário menor expunha e o maior dizia, não, isso será. E isso nós estamos falando de um espírito altamente
preparado esse querido que estava travando essa guerra sem saber, né? Que ele estava tão ocupado em fazer o bem para o próximo, que tudo que o diabinho menor mostrava para o chefe, ele falava, não, mas isso aí ele vai usar para o benefício do crescimento dele e do próximo. E aí, continuando. Exasperado agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. Olha para vocês verem como que Jesus refere-se a este espírito menos evoluído moralmente. A inteligência perversa. Não achemos que o mal é ignorante. Ele é ignorante moralmente. Mas existem espíritos moralmente inferiores que são extremamente inteligentes. Não subestimemos as trevas em relação à inteligência cognitiva. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que Obrendiz vencido se calava humildemente, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz. Não sejas tolo. Olha só a simplicidade do que ele propôs para o aprendiz a fazer. Tenhamos sempre o ouvido de ouvir e os olhos de ver quando recebemos esta sugestão. É uma coisa muito simples. Olha só o que o diabo maior diz para ele fazer. Não sejas tolo. Volta e diz a este homem que ele é um zero na criação. Quem nunca? Quem nunca? Porque foram várias as vezes. Para que você vai fazer isso? Você hoje levantou pensando que você vai fazer uma oração para o mundo. Para quê? Você é um zero à esquerda, uma pecadora. Quem que você acha que você é? Para quê? Que hoje você vai vir para o centro para pregar para várias pessoas, se você moralmente não é o que você está pregando. Quem nunca recebeu essas sugestões? Olhem só o que ele diz. Não sejas tolo, volta e diz a este homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O que vocês acham que aconteceu quando ele começou a plantar isso na cabecinha daquele servo voraz que estava ali todos os dias? Eu vou ajudar Jesus, eu vou ajudar Deus no engrandecimento moral, porque a partir disso eu vou me engrandecer moralmente também. O que vocês acham que aconteceu? O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou velemente o servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e deixou-lhe de perguntas mentais como: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no seu ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto
Imagina essas sugestões. Todos os dias nós recebemos essas sugestões. O que é que nós fazemos com elas? Nós estamos prestando atenção no que estamos ouvindo? No que estamos sentindo? Lembra do exercício de quando vocês chegaram aqui de manhã cedo? Que eu pedi para vocês prestarem atenção na respiração, prestarem atenção, trazer a nossa mente ao presente, a importância de estarmos ligados no que estamos pensando, nessas sugestões, para que possamos combatê-las. O que vocês acham que aconteceu com esse servo que, apesar de ser um servo que estava ali presente, ensinando, ajudando fervorosamente, mas ele estava desligado neste ponto dessas sugestões? Então, continuemos. Que pode um grão de areia perdido ao deserto. Não te reconheces a posição de obscuro fragmento da lama? Quem nunca? Quem nunca acordou um dia e falou assim, eu sou nada? Para que eu vou tentar fazer algo para ajudar a humanidade? A humanidade está perdida, eu não consigo. Quem nunca? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou de que a oliveira frondosa, ele esqueceu de que a oliveira frondosa iniciava de uma pequena semente e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinou o infinito da vida. Jesus então silenciou, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nesta noite, cismarentos e estapafadiços. Jesus, meus queridos amigos, não espera de nós perfeição para que possamos ajudar a nós mesmos e aos próximos. Jesus não espera que estejamos prontos. Nós somos um processo. Nós estamos em um processo. O meu chamado hoje, o que eu gostaria de pedir para vocês, e o que a lição vem nos trazer é: estejamos presentes, prestando atenção nessas sugestões que recebemos, todos os dias. Somos espíritos imortais e vivemos várias vidas onde colhemos grandes inimigos, fizemos inimigos, mas também fizemos muitos amigos. E quando ouvirmos essas sugestões e prestarmos atenção, lembrem-se: quem és tu? Sou filho de Deus. Eu sei que ainda não sou perfeito, mas não esqueçamos, estamos fadados à perfeição. Ainda não sou perfeita, mas ainda serei um dia espírito de luz. Isso é acolhedor. E isso arrebenta a porta de qualquer inferno, de qualquer demônio que nos seja mandado a trazer o desânimo. Com essa mensagem acolhedora de que nunca, nunca, nunca estamos largados às trevas, que temos um potencial gigantesco dentro de nós e que temos um Jesus, um Deus que nos criou para sermos perfeitos e sermos amados e somos amados por Ele. Eu vos convido a fechar os olhos e trazer a imagem do Mestre à nossa frente, com os braços abertos e dizendo:
Nunca te desanimes, pois o teu caminho é o caminho da luz, é o caminho da perfeição. E eu sempre estarei aqui ao teu lado. Continue a tua caminhada com coragem e sempre será ajudado nas horas necessárias. Neste momento, damos em aberto os trabalhos de hoje. Obrigada, Jesus, por estar ao nosso lado. Obrigado aos nossos espíritos protetores. Obrigado aos nossos espíritos amigos. Fica conosco, Jesus. O livro dos Espíritos hoje é com a Lu e o Evangelho com Luiz. Bom dia. Meu nome é Luciana. Vamos dar então início ao livro dos Espíritos. Lembrando a todos que esse é um momento de estudo e que a colaboração de vocês com perguntas e comentários é bem-vinda. Só levantar a mão, e a gente gosta muito de debater, né, o que está sendo trazido aqui para a gente no Livro dos Espíritos, que tem muito a ver com o que a Aline trouxe, é claro. A gente está na parte do Livro dos Espíritos da Lei do Progresso, então a parte que fala de civilização, pergunta 790. Allan Kardec pergunta aos espíritos: é um progresso a civilização? Ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E antes da resposta, eu fiquei intrigada quando eu estava lendo, porque eu falei, eu acho que eu não tinha conhecimento suficiente para entender o que ele fala. Como entendem alguns filósofos uma decadência da humanidade? Aí eu fui pesquisar, né, que filósofos, que esses filósofos falam sobre a civilização ser uma decadência da humanidade. E eu achei interessante a gente entender isso primeiro, antes de ir para as respostas, né? Então, Allan Kardec perguntando, é um progresso da civilização, ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade. E o que ele quer dizer com isso? Bom, quando eu fui pesquisar, na época, né, de Kardec e antes, alguns filósofos viam realmente e comentavam de como a civilização é a destruição dos seres humanos. Então, aqui alguns exemplos: John Searle e o anarcoprimitivismo. Ele fala: a agricultura foi o início da ruína humana. A tecnologia domesticou e escravizou a nossa espécie. A civilização causou a destruição em massa do meio ambiente. O estilo de vida caçador-coletor era a verdadeira utopia. Fred Perlman, ele fala, o nome do livro é A Crítica ao Leviatã. Ele fala: a civilização funciona como uma máquina gigante autodestrutiva. As cidades transformam homens livres em peças de engrenagem. O progresso é construído em cima do genocídio e da opressão. A história humana pós-indústria é um rastro de traumas coletivos. Sigmund Freud fala: a vida civilizada, exige a repressão constante dos nossos instintos. Essa renúncia gera um estado crônico de culpa e neurose. Quanto mais a sociedade progride, mais infeliz o indivíduo se torna. O preço do progresso cultural é a perda da nossa felicidade. E por aí vai. Tem outros filósofos da época que falam que a ideia principal deles era essa, de que as pessoas que viviam pré-civilização eram mais felizes, porque elas viviam mais a natureza, a relação
de pessoa com pessoa, sem a civilização entrar e tentar sugar o máximo do ser humano. Porém, por isso que, né, a gente está aqui no Livro dos Espíritos para tentar entender isso. Isso faz sentido? Quando a gente pensa, realmente, né, as pessoas que vivem fora da civilização, off-grid, essas coisas todas, às vezes podem ser mais felizes, podem estar mais conectadas com Deus. Vamos estudar aqui o que os espíritos vêm trazer para a gente, e depois também o que Miramês vem trazer para a gente. Os espíritos, então, respondem a essa pergunta de Kardec. Ele fala, progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, ele fala que a civilização é parte do progresso, porém incompleto. Não quer dizer que a civilização trouxe o mundo de felicidade para a gente. Kardec ainda complementa com a pergunta A, com a 790A. Será racional condenar-se a civilização? Como esses filósofos aqui estão fazendo, né? E os espíritos falam, condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Olha que legal. Os espíritos falam, não é a civilização que é o problema. Não é o progresso que é o problema. O problema é o quê? É o homem. Aquele que abusa do progresso. Aquele que abusa da tecnologia. Aquele que abusa, como a Aline falou aqui muito bem, que tem a ver com o nosso estudo, da inteligência. E não usa para o bem. A gente vê isso. Uma vez eu comentando com uma amiga minha, falei, nossa, o Instagram é uma bênção na vida das pessoas. Deus me livre. O Instagram é o que veio destruir o mundo. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Depende de como você usa. É uma ferramenta que nós temos e nós estamos sabendo lidar com ela? Não, porque a nossa vicissitude, a gente realmente, é claro, a gente sabe que tem muita coisa ali que é manipulada para nos fazer ficarmos viciados e não conseguir parar. Tudo bem, tem isso, mas é isso que a Aline falou, a gente tem que estar prestando atenção. Porque se a gente usar como ferramenta, quantas pessoas que usam o Instagram e de forma que só de postar conteúdo, ao invés de ficar só consumindo conteúdo? A maioria de nós só consome conteúdo. Isso aí não vai nos levar a progresso nenhum. Mas se eu usar o Instagram como, por exemplo, algo de postar conteúdo que pode estar ajudando, sim, pode ser uma bênção. É isso mesmo. Mas eu acho que o perigo mora justamente nessas pessoas que estão mais vulneráveis e que ainda não conseguem filtrar. Eu acho que hoje em dia uma grande vítima disso são as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque eles não têm ainda essa condição de estar filtrando e usando essas ferramentas que realmente vieram para acrescentar, de forma a acrescentar. E aí começa a virar algo destrutivo. Porque a gente tem que ter condições de estar percebendo isso. De estar percebendo que, sim, a inteligência artificial veio para somar. Mas como ainda é muito novo, e nós ainda com a tecnologia como pais, por exemplo, é uma coisa muito nova para a gente. Na nossa época não era assim, então a gente tem que reajustar. E esse grande boom da inteligência artificial, da social media e tudo isso, é nessa geração que a gente vai precisar fazer os ajustes necessários, tanto que a gente está vendo agora, muitos países que não permitem mais telefone na escola, são esses ajustes que precisam ser feitos e são feitos por pessoas que estão notando isso. Isso aqui não é o problema é como nós estamos utilizando. Então, vamos consertar para que as pessoas venham. Mas nesse momento ainda de ajuste, é perigoso para aqueles que não têm condições de estar notando que se eu ficar usando só inteligência artificial para responder todas as minhas perguntas, meu cérebro vai parar de funcionar. Meu cérebro não vai ter utilidade, não vai estar sendo trabalhado, exercitado de forma necessária para que eu me torne um adulto inteligente, um adulto que vá somar na sociedade progredindo. É importante a gente estar consciente disso e de que o progresso que está acontecendo ainda precisa de ajustes e que nós devemos estar atentos. Essa coisa do por exemplo, social media e AI e tudo isso, o pessoal que cria isso
os grandes envolvidos nessa tecnologia estar chegando para a gente, não deixam os filhos deles utilizarem. Então, é assim, é algo que precisa vir e que vai acrescentar, meu filho não vai usar. Por quê? Porque ainda é muito novo e ainda não sabemos o que isso vai causar com esses cérebros, mas precisa vir. Então, as pessoas que não têm ainda consciência e que ainda não têm condições de separar, vão deixando o negócio acontecer e depois fala, putz, podia ter feito um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vê, o meu filho tem 15 anos, eu já deixo ele usar a social media desde os 13, e você está vendo gente que fala, não, há países que falam a partir, se não me engano, eu vi um dos países europeus, agora só a partir de 15 anos ou 16 crianças vão estar autorizadas a começar a usar a social media. Então são esses ajustes que a gente precisa estar consciente. E Miramês traz muito isso, de como a civilização, eu vou dar uma lidinha aqui pra gente, mas Luiz, que eu acho importante eu ler algumas coisas que eu frisei, que complementa muito nessa visão, né, nesse entendimento. Ele fala, a civilização é um progresso nos seus primeiros passos. A obra completa é demorada. Bem assim a perfeição, que se opera em todas as coisas e certamente nas criaturas. Então a gente não vai ficar perfeito do dia para a noite, é um processo. Não olvidemos que Deus está presente em toda a criação, como o Rafael veio acrescentar. Né, tudo obra de Deus, transmitindo ordens e instruindo a cada coisa nos seus devidos lugares e a cada criatura no nível a que pertence. Esta é a justiça, o próprio amor. A civilização, como acham certos filósofos, que não atingem a profundidade das leis de Deus, não se encontra em decadência. A lei de Deus não regride. Então não faz sentido a gente achar que a gente progrediu, que a gente era um povo feliz antes da civilização acontecer e que agora a gente é um povo que caiu, né? Que está pior do que estava antes dos tempos primitivos. Por quê? Porque a lei de Deus não regride. Miramês vem nos lembrar. Tudo avança do modo que o Senhor determina. Mesmo que queiramos recuar, Deus não permite. Queiramos ou não, somente vamos para frente. Toda ideia de regressão é por falta de visão espiritual dos iludidos. Então, se eu acho que eu regredi, se eu acho que a civilização veio para acabar com os povos, para fazer tudo pior, é falta dessa visão geral da lei divina. Porque se você dá um passo para trás e você enxerga com os olhos de espírito, a gente percebe que não. Não demos um passo para trás. Esse processo de progresso, ele vem com esses ajustes, é o que eu falei, a gente precisa ajustar. A social media pode ser usado para o bem? Pode ser usado para o bem, mas até a gente chegar a aprender como que todo mundo sabe usar, todo mundo só usa aquilo para o bem, não vai acontecer durante muito tempo. Se acontecer aqui na nossa vida, provavelmente nós não vamos ver isso. Mas é um processo. Os filhos dos nossos filhos já vão estar usando social media e inteligência artificial de forma diferente. Eles já vão ter conseguido compreender um pouco mais e fazer os ajustes necessários para que não cause tanto mal quanto está causando para os nossos jovens, porque ainda estamos num processo de... É isso, porque não é fácil não, ainda mais você lidando com adolescentes, né? E ter que falar, igual a gente estava conversando lá em casa outro dia. Nossa, eu acho que a gente deveria tirar o Instagram, por exemplo, do meu filho, porque ele não usa pra nada a não ser pra ficar scrolling aquelas besteiras e ele tem só o limite de 15 minutos por dia, mas eu falo, mas pra quê? Depois fica com aquilo, aí o meu marido, tá, mas você já deu pra ele há 2 anos, já tem 2 anos que ele tá usando 15 minutos por dia, agora você vai falar que não pode mais. E a gente fica nesses impasses. O que eu faço? O que eu não faço? Vou criar uma guerra, vou criar um problema, não é fácil, mas nós temos que estar conscientes de que como pais, ou como, talvez não pais, mas se eu estou presente em uma situação onde eu sei que esse ajuste é necessário, vou de acordo com as leis divinas, vou de acordo com o que eu sei que é certo, espiritualmente falando, como aqui fala, né, da visão espiritual. Os que acham que é regressão é porque estão iludidos, não estão vendo com os olhos do espírito. Fala, Salomão.
É difícil, né? A gente vê isso, porque cada família tem a sua situação, e cada família tem as suas dificuldades, e cada família, foi falado aqui, a gente está correndo atrás, acho que o Rafael falou, que a gente está sempre correndo atrás de, às vezes, coisas materiais, ou às vezes alguma coisa, e deixa isso. E é difícil julgar, porque a gente sabe que cada um vai usar da ferramenta que para eles é melhor possível. Mas sim, tem várias coisas. E é o quê? Geralmente são pessoas que têm essa dificuldade de estar atento ao que isso pode estar acontecendo, ou que às vezes tenta, é a forma mais fácil que eu tenho de lidar com o momento que eu estou passando na minha vida agora. Então, é difícil a gente julgar, mas a gente tem que estar no posto de estar prestando atenção no que nos convém, no que as pessoas que eu tenho condições de ter influência com o meu exemplo, tá dando bons exemplos. Fica difícil, mas faz uma mudança grande na vida da criança. Então, é isso. Os pais têm que, né, prestar atenção e decidir o que vai valer a pena. Pode falar. Isso. E a gente sabe, gente, é difícil a gente entrar nisso porque a gente sabe que o telefone, ficar scrolling, é um mecanismo de anestesiamento. Quando vira um vício, que a gente está perdendo coisas ao redor, é porque é um vício. E é um mecanismo de anestesiamento da mesma forma que o alcoolismo, da mesma forma que o tabagismo, da mesma forma que online shopping. Então, é difícil a gente estar julgando, porque a gente sabe, se aquela pessoa está naquela situação, tem alguma coisa que ela está querendo se desvencilhar porque está doendo, está fugindo, né? E a gente sabe, como eu comecei com esse assunto, que essas são ferramentas muito fáceis da gente cair nelas, como uso inapropriado. E a gente vê realmente isso. Mas Miramês continua falando, né, ainda desse... Porque se a gente for olhar assim, a gente fala, não, realmente isso aí veio para destruir as nossas vidas. Mas a gente volta nisso aqui e fala, a gente tem que estar atento. Pouco valeriam os esforços dos teóricos em divulgar as leis, sem dar cumprimento a esses conceitos do Evangelho. É preciso, entretanto, ter paciência com eles, pois o fruto não vem antes da flor. A teoria é a flor e a prática, o fruto. Devemos obedecer a uma sequência de vida para que a harmonia possa se expressar, trazendo-nos paz no coração. Olha que interessante que ele fala. A gente tem que obedecer a sequência de vida, sabendo que, sim, antes de colher o fruto, a gente vai passar por essas tribulações, como civilização. Porque a gente sabe, a gente fala isso aqui com muita frequência, que o povo que está encarnado na Terra hoje, todos nós, estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva. Tem alguns um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, porque é uma faixa. Então, tem a parte que está mais para cima, outros que estão mais para baixo, mas a gente está ali na mesma faixa. Você não vê Jesus encarnado aqui e povos primitivos encarnados aqui, porque eles estão em outra faixa. É outra faixa de evolução. Então, a gente tem que obedecer essa sequência, sabendo que sim, a civilização veio para o progresso. Apesar do que esses filósofos vêm analisar e mostrar. É mentira? Não, não é mentira. Você vê que realmente, se você abusa daquele poder, coisas ruins vão sair daquilo. Mas não quer dizer que aquele novo sistema, no caso a civilização, ou a internet, ou o que quer que seja realmente o problema. É uma ferramenta mal utilizada. Tá, então vamos sumir com essa ferramenta, que aí o pessoal não vai ficar mais scrolling no telefone enquanto os filhos... Mas aí uma mãe que está numa situação complicada assim, vai procurar outra forma de anestesiar. Não adianta. A gente é muito ingênuo de achar que o problema é o Instagram, ou o YouTube, ou o iPad dos meninos. Esse não é o problema. É uma ferramenta mal utilizada. A civilização, como Kardec vem
perguntar e os espíritos responder? Não, a civilização não é o problema. O problema, ele fala aqui, é os que abusam dela, mas ele fala, a civilização, o espírito, é a obra de Deus. Então, tudo que está sendo trazido para a gente nesse momento da nossa vida, nesse momento da evolução do planeta, é permitido por Deus. Mas e aí, como que vai ser utilizado? Você acha que uma bomba atômica foi criada sem a permissão de Deus? Tudo que a gente cria aqui no universo, Jesus disse, não cai uma folha de uma árvore sem autorização, sem a permissão do meu Pai. É ingenuidade nossa achar que o problema é aquilo, e não o como que a gente está utilizando. Eu acho que Deus o permitiu, ele deu livre-arbítrio, permissão de livre-arbítrio, na minha cabeça, duas coisas para mim. Na verdade, o livre-arbítrio é você ter o poder de fazer aquilo, mas se for algo que não vai, que não é permitido por Deus, você pode até fazer, mas ali na frente aquilo vai morrer, aquilo ali não vai para frente, não vai ter continuidade. Aquilo vai morrer, porque não foi permitido por Deus, ou seja, não é nada que está no plano divino, não tem futuro. Mas o livre-arbítrio vai te dar a liberdade de escolher fazer ou não. Mas é a mesma coisa do Instagram, é a mesma coisa da inteligência artificial, é a mesma coisa de todas as ferramentas que nos são permitidas ter, mas a nossa vicissitude, a nossa baixa moral, faz com que elas acabem sendo utilizadas para o mal. Né? Gente, o nosso tempo acabou, mas é um assunto assim, né, bem com bastante para a gente pensar e falar e debater, e é interessantíssimo. Mas agora a gente vai dar continuidade e passamos então para o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Obrigada. Desculpa, domingo, da outra vez que eu estava aqui eu fiz a mesma coisa. O Evangelho está com o Luiz. Eu sempre faço a história dele. É difícil fazer isso. Bom dia a todos. Alegria, sempre, né? O tempo nos ajuda a entender que a grandeza do Pai é sempre misericordiosa, né? E é nesse aspecto que hoje nós vamos tratar, que está no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Qual o ser mais misericordioso que nós já conhecemos nesse planeta? Tranquilo, né? Isso é uma questão que não podemos nunca deixar de ter em mente, que este ser que veio até nós, com o compromisso de nos auxiliar a crescer em humanidade, em amor, veio nos trazer um aspecto muito interessante. Porque para que nós possamos alcançar misericórdia, ser misericordiosos, Allan Kardec nos trouxe nesse capítulo vários trechos que retirados dos evangelhos, e um dos trechos que está em Mateus 18:15, nos versículos 21 e 22 também, que ele vai falar a respeito: perdoai para que Deus os perdoe. Então, para que nós possamos alcançar esse aspecto misericordioso, nós temos que passar por esse processo do perdão. Porque senão nós não teríamos retirado de nós algo que está nos prendendo a alcançar uma felicidade futura. Por isso que nesse apontamento tem um que Jesus diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, e de lhe fazer sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro. Esse é um personagem muito importante que nós vamos falar hoje também. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 70 vezes 7. Mas, desculpe, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Né? Então veja só, vamos nos prender um pouco
nesse primeiro trecho do coisa, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer sentir a falta, em particular a sós com ele. Olha como Cristo tem a misericórdia já esboçando o seu caráter de bondade. Vá e converse com o outro em particular. Não deixe as coisas se tornarem públicas, como nós estamos falando aqui a respeito da internet, que você expõe tudo isto. Nossa vida particular compete a nós resolvermos. E Kardec nos traz essa mensagem. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Há uma palavra que fica muito, das vezes, difícil de entender um trecho inteiro. É a suscetibilidade. Alguém sabe o que é suscetibilidade? Vou ler agora de uma forma diferente, com sinônimo. Uma é sempre ansiosa, de sombria sensibilidade e cheia de fel. Vulnerabilidade. Você, quando está com o coração ainda cheio de rancor, você é uma pessoa vulnerável a todas as ideias negativas que vêm até você. Isto vai criando dentro de nós um aspecto de raiva, rancor, cada vez maior. Você está vulnerável. Vulnerável às injunções dos mais diversas matizes, devido ao plano espiritual que nos assedia, ou diante daqueles colegas, daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Você está vulnerável nesse momento a receber mais coisas negativas do que positivas. Isso mesmo? A outra é calma, toda mansidão e caridade. O livro Jesus o Lar fala a respeito de um Cristo sorridente, alegre, sempre nos mostrando a sua altivez a promover aqueles que estão sob a sua tutela a serem também felizes. Porque bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são aqueles que são felizes. E Kardec continua: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa. Sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade. Olha só, novamente. Do adversário. A vulnerabilidade do adversário. É um ser vulnerável. E ele vai dizendo: ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhes faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí a generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho.
Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Olha como Kardec é sábio nesse apontamento que faz a respeito do perdão das ofensas. Porque a partir do momento em que o Cristo nos trouxe esses ensinamentos, ele tinha que dar o exemplo. Não tinha? Para que nós pudéssemos, hoje, estarmos diante de algo que todos esses espíritos que vieram antecedendo o nosso despertamento para o Evangelho e para o bem, também já passaram por essas mesmas dificuldades em perdoar. E uma delas, esse personagem, que é Pedro, que estava naquele momento quando Jesus lavava os pés aos seus discípulos e ele não permitiu que Jesus lavasse os seus pés. E essa mensagem a negação de Pedro, que é o capítulo 26 do livro Boa Nova, onde Humberto de Campos nos dá uma abrangência muito intensa de como Cristo é misericordioso por aqueles que ele, como diz todo mundo, ama sem distinção. E Pedro, nesse aspecto da sua jovialidade na época, porque muitas das vezes nós vemos a figura de Pedro como um velho, já de barba, né? Um ancião e tudo mais. Mas eu estava fazendo uma pesquisa a respeito da idade de Pedro quando estava com Jesus, dizendo que ele era um dos mais velhos. Pedro estava, na época, os historiadores falam que ele tinha a faixa de 20 a 30 anos. Era um jovem, com todas as suas características, com todos os seus hormônios, vibrando naquele jovem que estava sendo lapidado por alguém que gostaria e queria que ele crescesse também em espírito, que foi Jesus. Para nós termos uma ideia, João, o evangelista, era o mais novo. Imagine qual a idade de João naquela época. Alguém tem ideia? Um rapazote de 16 para 17 anos. Sim. Então nós esquecemos que esses seres que conviveram com Cristo também tinham as mesmas características e os mesmos defeitos que nós temos hoje. E também o mesmo desejo de crescer em espírito. E Pedro era um deles. E assim Humberto de Campos começa a sua narrativa. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão, e chegada a sua vez, obtemperou resoluto. Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosses um escravo vulgar. Olha a rispidez que Pedro estava colocando. Em seguida a essas palavras, lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia. Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O Cristo sempre foi rígido também. Amoroso, mas rígido. Mostrando a Pedro que o crescimento espiritual dele dependia das atitudes que o Cristo estava mostrando a todos nós, como agora. Não estamos sozinhos. E o Cristo, como comandante desta grande nave que é a Terra, não nos abandonou e não nos vai abandonar.
Agora, a sua essência moral é que nos mostra que nós um dia iremos também ser mansos e pacíficos. Porque ele tem a certeza. Terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Ele já estava prevendo que ele seria preso e todos os outros acontecimentos seria a derrocada, não, o dispersar daqueles que estavam junto dele. Isso, de uma certa forma, foi positivo. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade aos outros, como eu vos tenho. Desculpe, mexi. Amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo. Pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. E Pedro, mais uma vez, interpelou: Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhes causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor de sua dedicação, acrescentou com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. Aí está o quê? Pedro mostrando mais uma vez o seu poder de dissuasão para mostrar que os outros não teriam coragem de salvar o mestre e daria a vida para ele. Mais uma vez, na sua pequenez espiritual ainda, não entendeu a profundidade do que o Cristo estava dando a eles. E ele continua: o Cristo sorriu e ponderou. O Cristo sorriu. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenhas negados por 3 vezes. Julgai-me então um espírito mau e endurecido a este ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender, ainda hoje, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Olha só que ensinamento interessante que o Cristo deu. Aquele que tem ainda a índole de fazer o mal, ele é mais frágil do que perverso. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, e tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino,
atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote em Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. E tudo isso nós vamos observando. Quantas vezes nós já ferimos alguém por defender uma ideia, por defender uma característica que eu ainda tenho? Somos todos ainda espíritos imperfeitos, sabemos nós. E quando o Cristo já estava preso, veja só, Pedro tentou fazer com que ali ele ajudasse naquele processo de tentar libertar a Jesus. Mas quando ele viu aqueles obstáculos todos que ele deveria enfrentar, veja só o que ele diz. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar a fim de socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no pátio extenso onde se adensava a multidão. Para logo uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: "Não és tu um dos companheiros deste homem?" O que faríamos todos nós neste momento? Negaríamos ou assumiríamos? Já com os pensamentos, pensando o que ocorreria com a família se eu aceitasse que era um seguidor do Cristo. Pensemos nisto. E ele disse assim, o pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu dissimulando a emoção: "Estás enganada, não sou eu." O apóstolo ponderou isso, mediu o que ele estava dizendo. Aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porque tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo, o interpelou nestes termos: "Então vieste socorrer o teu mestre?" "Que mestre?" perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. "Nunca fui discípulo desse homem." Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. A noite adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Estava numa comemoração. Estava numa reunião. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: "É este." Isto foi impositivo, não perguntou: "É você?" Não, foi um apontamento: "É este." É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Este foi incisivo, foi em cima, porque este que o acusou naquele momento tinha a plena certeza que ele fazia parte do grupo. Simão ergueu-se pálido e protestou: "Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível." Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Deus a contemplá-lo através das grades singelas. Olha que olhar singelo, sem condenação, já é um começo da perdão das ofensas.
Essa é a nobreza de um espírito que carrega em si próprio a evolução que se deu em mundos que alguns dizem que nem mais existe. Num crescimento espiritual que as pessoas falam de modo vertical, ascendente, fez para que este ser, que é Pedro, pudesse sofrer nessas experiências que ele disse a ele próprio, que ele aprenderia a sentir com o sacrifício nos seus ombros a possibilidade de um dia fazer parte do cortejo divino. Por isso essa necessidade de crescermos em espírito. E ele começa a sair daquela região. E Humberto de Campos nos conduz a este desfecho. Preso de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo, dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre o homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como se desabrochavam a fonte de novas considerações pelos infortunados da vida, desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão controladora e generosa. Figurou-se-lhe que o mestre ia vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso, sereno de todos os dias. Ante a comoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas, nesse instante, não mais viu na confusão de seus pensamentos angustiados. Luar alvíssimo enfeitava a luz de as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando ele dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Vejamos como Cristo nos deu essa lição tão generosa, porque ele cumpriu com aquilo que ele disse inicialmente: vá de encontro ao seu irmão que lhe ofendeu. Se este ato que você fez com que ele entendesse que aquela ofensa que ele fez a ele já estava perdoada, você ganharia este irmão? Olha só a grandeza do Cristo, ofertando-nos um conhecimento e um exemplo tão grandioso para que nós possamos entender que não há nenhum ser que vai passar por dificuldades sem ter a necessidade de um dia perdoar alguém. Não há, nós não estamos livres dessas ações. Quantos de nós já passamos situações que fomos compelidos a pedir perdão para outras pessoas, ou também ser perdoado por outros? Na nossa mente passa tudo isso neste momento. E somente 34 anos praticamente depois, quando Pedro estava na sua maturidade, compreendeu verdadeiramente que o Cristo estava completamente certo. E isso nós vamos encontrar no 1 Pedro, que são as escrituras da sua vida depois, já na madureza. O seguinte tópico que muitos de nós sempre falamos: o amor cobre multidão de pecados. E nós, espíritas, dizemos da seguinte forma: a caridade é
O quê? O amor em movimento. Nós, espíritas, temos isto em mente. Se nós devemos ser caridosos, o amor que está agindo para que nós possamos ser essa criatura que faz a caridade. E nesta Bíblia, que tem uma conotação evangélica, nós vamos encontrar a palavra caridade, substituindo aquilo que todos nós dizemos que o amor cobre a multidão de pecados. E assim diz Pedro: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. A caridade. E que é o que o Cristo trouxe, como logo Humberto de Campos nos trouxe? Amai-vos uns aos outros, sede amorosos, evitemos contendas, para que nós não possamos depois termos que passar pelas transgressões que muitas das vezes nós caímos em terra. E para que nós possamos encerrar, tem um trecho de um livro, Palavras de Vida Eterna, que é a mensagem 156, onde o Cristo, novamente, através de Emmanuel, porque Emmanuel trouxe essas mensagens, retirando várias parcelas do Evangelho. E, através dessas parcelas, dessas partículas, desses versículos, ele nos traz uma mensagem. E essa mensagem é a número 156 do livro Palavra de Vida Eterna, segundo agimos. Eu vou ler somente alguns tópicos dela, onde vai se encaixar muito bem isto. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Aprendeu com Cristo. Nunca foi até nós, nunca veio até nós com tristeza, sempre com seu sorriso. Ele aprendeu com Cristo. E ele diz assim: cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidade de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Imaginemos Pedro se não tivesse essa visita amorosa do Cristo na sua solicitude naquele momento. Seria um ser angustioso, seria um ser amargo, seria um ser que não cresceria para que ele pudesse terminar o seu apostolado com alegria e experiência em fazer o bem. Olha a sabedoria do Cristo, dando-nos a oportunidade de entender que se eu não for aquele que um dia me ofendeu, eu deixarei nele mágoas profundas. E ele não crescerá em espírito tão rapidamente como deveria crescer. E serei eu o responsável para que ele atrase o seu progresso espiritual. Então, para que Pedro não ficasse naquela angústia, para que não ficasse naquele arrependimento que poderia ser para ele de uma perda imensa no processo de crescimento espiritual, o Cristo mais uma vez veio mostrar a todos nós que o processo do perdão é que nos vai dar condições de crescermos em espírito, adquirindo em si próprio, em nós próprios, a mansuetude para que possamos alcançar a misericórdia e sermos seres misericordiosos
E desta forma, iremos nós trabalharmos com fé e com esperança que vamos vencer a nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece e logo após iremos fazer o nosso trabalho, nossas atividades do passe. Queremos nós, Jesus, nesse instante, agradecer pela oportunidade que todos nós estamos aqui para bebermos da fonte de amor e paz que nos proporcionastes, e que este conhecimento seja para nós fonte de amor inesgotável, e assim aprendendo que no caminho do bem é que iremos alcançar a misericórdia e sermos um dia misericordiosos como Tu és para com toda a humanidade. Sejamos, pois, sementes que foram plantadas por Ti em nossos corações, a dar os verdadeiros frutos de amor e paz, para que aqueles que conosco caminham também sejam um dia as criaturas capazes de também crescer em amor e paz. Que este nosso dia seja sempre sereno, carregado de amor e, acima de tudo, serenidade da nossa caminhada aqui eterna. Que assim seja. Um bom dia a todos.